Graça e paz, irmãos e irmãs. Confesso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite, revendo carinhas tão queridas, né, com quem a gente tem caminhado há tanto tempo, mas que por conta dos acontecimentos dos últimos 2 anos, que atingiram a todos e todas nós indiferentemente, a gente foi privado desse convívio tão gostoso. Trago o abraço do reverendo Gerson Davi Ferreira, pastor da Terceira IPI de Santo André, de todo o conselho e da igreja, que também envia o seu abraço fraterno aos irmãos e irmãs. Eu vou ler um texto bastante conhecido, capítulo 1 de 1 Samuel. Aqueles que puderem se colocar de pé, por favor, acompanhem a leitura. Samuel, capítulo 1, a partir do 1º versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá.
Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e a apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Palavras do Senhor. A igreja pode sentar-se. O texto que serve para a nossa meditação de hoje é bastante conhecido. Certamente você já ouviu muitas reflexões a esse respeito. E eu quero, talvez, tentar levar um outro olhar sobre esse texto. Quem sabe a gente enxerga alguma coisa diferente aqui. Ele tem 4 personagens, não é? Eucana, o marido, Eli, o sacerdote, Penina, a esposa que tem filhos, e Ana, a esposa estéril. O texto se inicia com a apresentação de Eucana, sua tribo, a região de origem, informando que ele ia todos os anos a Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Com ele ia toda a família, Penina e seus filhos, e Ana, a quem o texto diz que ele amava, conforme destaca o texto. Os versos 4 e 5 do capítulo que lemos relatam que no dia em que Ana oferecia o sacrifício, ele dava porções iguais para Penina e cada um de seus filhos. Mas a Ana dava uma porção dobrada ou generosa, dependendo da tradução, porque ele a amava, mesmo ela sendo estéril. Essa atitude parece ser o gatilho que levava Penina a provocar Ana, tentando irritá-la e marginalizando-a porque era estéril. E a própria expressão do texto, apesar de Ana ser estéril, Eucana a amava. Que homem bom! Essa situação se repetia todos os anos. Cada vez que ia à casa do Senhor, Ana era exposta, em sua fragilidade, por Eucana e Penina. Diz o texto que Ana fez uma espécie de greve de fome e chorava amargamente. Essa história acontecia todos os anos. Eu fico imaginando que cada vez que ia se aproximando a ocasião da família ir até Siló para oferecer sacrifícios, Ana já ia ficando angustiada, já ia ficando nervosa, já ia ficando deprimida, porque ela sabia o que ia acontecer. Dessa vez, que o texto nos conta, ela fez essa espécie de greve de fome e estava muito chorosa. Então, Eucana, supostamente tentando consolá-la, pergunta: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste, Ana? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ah, que homem bom! O texto, desde o início, está valorizando todas as atitudes de Eucana. Tão atencioso,
tão cuidadoso, tão preocupado com os sentimentos de Ana? Será? Em geral, quando a gente ouve reflexões acerca desse texto, são exaltadas as qualidades de Eucana, um homem bom, justo, fiel a Deus. E não vou dizer que não era, mas, não é? Talvez tivesse algum defeito, como qualquer um de nós, como qualquer uma de nós. E ele amava tanto Ana, que além de lhe dar uma porção dobrada de comida, ainda se preocupa com seus sentimentos, vai procurar consolá-la. Penina é apenas uma personagem coadjuvante, uma espécie de vilã da história, que maldosamente, sempre que tem oportunidade, provoca e irrita Ana, lembrando-a do seu lugar marginal, uma vez que é estéril. Aqui é interessante pensar um pouquinho sobre Penina. Penina não havia percebido ainda o quanto esta situação era uma situação de discriminação, era uma situação de marginalização, e ela apenas estava reproduzindo todos os mecanismos de opressão, de discriminação, de desvalorização que a sociedade do seu tempo praticava. Ela ainda não havia percebido que ela também, com as suas atitudes, estava reforçando esses comportamentos, reforçando esses mecanismos de opressão e de discriminação. Ela ainda não havia percebido isso. Ana é uma mulher profundamente triste porque Deus não lhe deu a capacidade de ter filhos. E tudo que uma mulher deseja na vida, depois de se casar com um homem bom como Eucana, é ter filhos, né? Torno a perguntar, será? Olhemos nosso texto com um pouco mais de atenção e tentemos observar se tem alguma coisa mais aqui. Diferentes graus de marginalização funcionam como meio eficaz de controle social, segundo Lillian Klein. Naquela sociedade descrita em 1 Samuel, as pessoas eram marginalizadas por problemas físicos, por comportamentos incomuns, por causa da menstruação, por causa de doenças, marginalizadas por qualquer conduta diferente ou contrária da aliança estabelecida. O isolamento físico era o grau mais alto de marginalização. Era sofrido pelos leprosos, a gente tem vários relatos, não é? Era sofrido pelas mulheres quando estavam menstruadas, né? Porque eram consideradas impuras, e também contra as mulheres estéreis, porque isto era entendido como uma espécie de maldição, como um castigo. Aquela mulher não tinha a possibilidade de engravidar porque Deus havia pesado a mão sobre ela. Boa coisa, acho que ela não era. Isso, obviamente, colocava essas mulheres numa situação marginal, numa situação de discriminação. A sua cidadania estava prejudicada. De certo modo, todas nós já nos sentimos em algum momento, ou até mais frequentemente do que nós gostaríamos, esse isolamento, essa sensação de exclusão, às vezes até na igreja. Ana sofre uma marginalização emocional, vamos dizer assim, ou psicológica em particular, com cada uma das personagens dessa história, com Penina, com Eucana e com Eli. Já demos uma olhada em Penina. Embora Ana seja amada por Eucana, ela é marginalizada por Penina porque ela não tem filhos. E ainda que não seja a preferida, Penina tem os filhos que Ana não pode ter. Ana é marginalizada como a outra, aquela sem filhos, numa sociedade em que o propósito da vida de uma mulher se resumia à reprodução. Note-se que, nesse texto, a tradicional rivalidade entre as mulheres é destacada. Rivalidade alimentada pelo patriarcado como uma estratégia de dominação. Dividir para dominar.
Quando Eucana supostamente privilegia Ana, dando a ela uma porção mais generosa de comida, na verdade ele exacerba a desarmonia familiar. Essa demonstração pública de diferença marginaliza ainda mais Ana. Seu aparente senso de justiça, de dar porções iguais a todos os membros de sua família e sua suposta generosidade na porção de Ana, só acentua a diferença. Para ser justo, uma vez que Ana não tem filhos, Eucana deveria dar a ela e a Penina porções iguais. Uma porção para Penina e para cada um de seus filhos e número equivalente de porções para Ana, de modo que as duas fossem equiparadas na partilha para o sacrifício. Mas Eucana era um homem bom, amava Ana e demonstrava genuína preocupação com seus sentimentos. Pergunto outra vez, será? Notemos que, apesar das supostas tentativas de Eucana para consolar Ana, demonstrar cuidado e preocupação com ela, segundo um olhar menos atento, Ana nada responde e, sem comer, sai em silêncio em direção ao templo. Mas por que as palavras de Eucana teriam provocado tal reação em Ana? Tão amoroso, tão cuidadoso, tão atencioso. Ele não compreende por que ela chora. Todo ano essa história se repete, mas ele ainda não entendeu. Por que ela não come? Por que ela está tão triste? Afinal, como ele mesmo diz, ele não é melhor para ela do que 10 filhos? Essa questão retórica de Eucana aponta para o fato de que ele acredita saber o que é melhor para ela, mais do que ela mesma. Faço mais do que 10 filhos poderiam fazer por você. Obviamente, interpretações habituais levam à conclusão de que Ana é uma ingrata e não fica satisfeita com nada. E não só os exegetas fazem isso com o texto bíblico, mas nós mesmos, nós mesmas, muitas vezes repetimos esse tipo de interpretação e de comportamento em situações do nosso cotidiano. Tendemos muitas vezes a culpabilizar as mulheres até quando são vítimas de violência. Eucana não diz a Ana que ela é mais importante para ele do que 10 filhos, porque essa era a frase que ele devia dizer. Em vez dele dizer, eu sou melhor para você do que 10 filhos, ele tinha que dizer, você vale mais para mim do que 10 filhos. É um pouquinho diferente, não acha? Na verdade, fica então um pouco mais claro agora por que Ana fica aborrecida e por que ela sai sem responder nada. O comportamento de Eucana aponta para um homem profundamente egocêntrico, autorreferente, que não entende que para Ana ser mãe dos seus filhos é importante. E é importante, não é na perspectiva que hoje temos de uma mulher que não pode ter filhos. A cidadania de Ana dependia da maternidade. Notem que ela não pede a Deus que ela quer ser mãe. Ela quer ter um filho homem. Uma filha mulher não resolveria o problema de Ana. Ana precisa ser mãe para ter, inclusive, segurança na sua velhice. Parece-nos que Eucana nem para esse aspecto está atento. Porque se ele viesse a faltar, Ana não teria absolutamente ninguém por ela. Ninguém. Por isso, ela precisava ter um filho homem, que, segundo a lei mosaica, seria aquele que assumiria a responsabilidade pelos cuidados dela. É disso que o texto está falando. O texto não está falando desta coisa, mas eu quero tanto ter um bebê, amamentar. Tanto que ele vai ser entregue aos 3 anos de idade, assim que desmamado.
Não estou dizendo aqui que Ana não amava Samuel, mas a perspectiva da maternidade nesse contexto era muito diferente da maternidade como a compreendemos hoje. A insensibilidade de Eucana, agora desmascarada, vai bem mais longe, como eu disse, né? Porque parece que ele não percebia sequer a vulnerabilidade em que Ana estava socialmente falando, né? Finalmente, resta uma breve reflexão sobre a relação de Ana com Eli, o sacerdote. Mais uma vez ela é interpelada e mais uma vez é mal interpretada por um homem. Diz o texto que Ana ia anualmente ao templo com sua família. Provavelmente Eli já havia visto muitas vezes adorando a Deus e realizando seus sacrifícios. Entretanto, ao observá-lo orando, é curioso que Eli presuma que Ana esteja bêbada. Seu comportamento poderia ter sido interpretado de outras maneiras, de diversas maneiras. Mas, claro, quando se trata de uma mulher, o julgamento é sempre o pior possível. E foi isso que Eli fez. Ana, ao ouvir as acusações de Eli, responde assertivamente, destacando o objetivo principal da sua visita ao templo: derramar-se diante de Deus. O profeta não reconhece o seu erro, não se desculpa e responde de modo retórico e assim generalizado, de uma forma que podia servir para qualquer pessoa. Mais uma vez, Ana é julgada, marginalizada, e por um homem a quem nem sequer havia se dirigido, que a critica injustamente, valendo-se da sua posição de poder. Finalmente, eu gostaria de destacar que, com a gravidez com que Ana é abençoada por Deus, vindo a gerar Samuel, ela não voltará ao templo até quando ele for desmamado. E, nessa ocasião, será, como eu disse antes, entregue ao profeta conforme a promessa que ela fizera. Mas é interessante notar que, ao engravidar, muda completamente a atitude de Ana. Ela toma a iniciativa de chamar Eucana e dizer que não irá mais ao templo enquanto estiver amamentando. E ele diz: faz como você achar melhor. A autoestima de Ana foi recuperada. O seu lugar social finalmente foi conquistado, de tal maneira que ela se sente segura o bastante para poder tomar essa atitude. Ela toma a iniciativa da conversa e define o que será feito. Mas é preciso destacar aqui que os desejos que Ana realiza são aqueles que eram atribuídos às mulheres no sistema patriarcal vigente da sua época. Ela ainda reforça a imagem patriarcal que as mulheres tinham naquele momento. Ela, de fato, garantiu o fim da sua situação de marginalidade, de discriminação e de vulnerabilidade quando engravidou. Deus lhe deu, não é, a remissão daquela situação. Ela foi redimida ali. Mas ela não rompeu com o sistema. Mas o que será, então, que a gente pode aprender com esses personagens? Eu mais critiquei do que elogiei, eu reconheço. Mas, mesmo assim, talvez a gente possa aprender com os erros, não é? Olhando a insensibilidade de Penina e talvez a sua incapacidade de fazer uma leitura mais adequada do seu tempo, não é? A gente aprende que é preciso olhar mais amplamente. A gente precisa de um olhar mais amplo, não é? Um olhar mais consciente, consistente e solidário com as mulheres à nossa volta. Para que a gente não seja, como Penina, instrumento de opressão e de violência contra nossas irmãs. Com Eucana, a gente aprende a procurar efetivamente ouvir as pessoas à nossa volta e compreender realmente as suas necessidades, ao invés de achar que a gente sabe o que elas precisam e oferecer aquilo que nós achamos que elas precisam, como fazia
Eucana. Com Eli, aprendemos que é importante não julgarmos alguém precipitadamente, dando oportunidade a juízos preconceituosos e discriminatórios. E com Ana, aprendemos a perseverar no Senhor e a fazer o que nos compete para superar nossas dificuldades. Como pudemos perceber com o exemplo de Ana, quanto mais nos dispomos a depender de Deus, mais independentes nos tornamos. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, que a Ruá Divina, que o Espírito Santo de Deus nos inspire cotidianamente, com a sua sabedoria, com o seu discernimento, para que a gente possa reconhecer e romper com as estruturas opressoras que impedem que todas as pessoas vivam em plenitude de vida. Amém?